Bom dia a todos. Graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo. Josué. Hoje, capítulo 5. Josué, capítulo 5. A gente dá prosseguimento, né? Vamos orar primeiro? Deus, nós queremos consagrar esse tempo a Ti, pedir a direção do Teu Santo Espírito, para que tudo aconteça conforme a Tua vontade. Nós queremos rejeitar as interferências e declarar a nossa vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Josué capítulo 5. Existe um tema padrão aqui, que é a circuncisão dos filhos de Israel. Geralmente esse tema que aparece na Bíblia é porque é o pano de fundo, né, do capítulo. Então vamos lá, quero ler alguns versículos para a gente fazer a introdução. Todo mundo aí engatilhado no capítulo 5. Diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos os do povo que saíram estavam circuncidados, mas a nenhum dos que nasceram no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra, que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Então tá bom, até aí, né? Vamos fazer o início aqui, fazer uma introdução, só para a gente recapitular o propósito do livro. A gente está desenvolvendo o livro de Josué, analisando versículo por versículo. Sempre é assim, né? Ao mesmo tempo, nós estamos extraindo lições espirituais para a nossa vida. Tá? Além de fazer a análise, a gente chama análise hermenêutica, né? Do texto, entender o que aconteceu na história, o que realmente aconteceu, o contexto, o povo na época, a cultura da época. A gente também está trazendo lições espirituais para a nossa vida. A gente também tem uma visão profética do que está escrito, né? Esse é o propósito principal para nós. O pano de fundo do livro de Josué carrega a tipologia da conquista da mente. Lembram disso? Sempre tem que trabalhar pensando nisso. A mente é representada pela terra de Canaã. A terra de Canaã é a nossa mente, o local que o povo de Israel tem que conquistar. Os inimigos que estão dentro de Canaã, que habitam, né? A Bíblia enfatiza muito isso. Os inimigos que habitam dentro de Canaã representam as disfunções da mente, que ainda estão povoando a mente. Entenderam isso? Então, é simples de entender. Josué é a tipologia de Cristo, deserto, período probatório. Entrada em Canaã é acesso à mente, e os povos inimigos que estão lá dentro, morando lá dentro, eles representam os problemas da mente. E a gente tem que entrar, tem que destruir os inimigos, para poder ter uma mente saudável, para poder receber todas as promessas de Deus. Simples de entender, né? Certo? Então, o nosso trabalho sempre é esse. Deus fez para nós. E se a gente não tiver um estado mental para compreender isso através da fé, a gente não vai tomar posse de nada.
não é verdade? Como Paulo ensinou, né? Embora o herdeiro seja senhor de todas as coisas, se ele ainda é menino, ele não passa de um escravo. Paulo ensinou isso muito claramente, né? Se você é herdeiro de todas as coisas do seu pai, mas se você ainda é menino mentalmente, você continua sendo escravo, certo? Então, assim, você nunca vai ter acesso a nada de Deus, do seu pai, se você não ter uma mente livre, se você não for liberto, certo? Por isso que você vê a diferença entre as pessoas na igreja. Uns prosperam, outros não, outros ficam um tempão tentando aprender o que deve fazer, e outros não. Outros aprendem, né? Rápido, outros aprendem com 20 anos, outros aprendem com 5, outros não aprendem nunca, só envelhecem. E tudo tem a ver com a nossa mente. A Bíblia diz, se você tiver fé, se creres, verás a glória de Deus. Então não importa Deus ter glória, mas você tem que crer, senão ele fica um Deus como um Deus comum, como outras religiões têm. Coloca ele lá na prateleira, é uma imagem, e fica lá falando com ele, não fala nada, não responde nada, né? Não resolve nada, né, pra gente. É assim, você tem que, a sua mente define o Deus que você tem, ou constrói o Deus que você precisa, né? A sua mente vai. A questão mental é muito séria, a renovação da mente é importante por isso. Então é um grande desafio a gente realmente purificar a nossa mente, curar a nossa mente, tirar os inimigos, para a gente poder entrar nas promessas de Deus. Esse é o propósito do livro de Josué. É uma coisa que não está muito explícita, né? Mas esse é o entendimento espiritual. O capítulo 2, o capítulo 1, introdução, no capítulo 2, ele nos ensinou sobre mapeamento espiritual. Lembra disso? Representado pelos espias. Os espias foram comissionados para entrar em Canaã e observar a terra. Então, a gente chama isso, né, de mapeamento espiritual. O que está acontecendo, né, nesse lugar? Quais são as forças desse lugar? Quais são as fraquezas deste lugar? Como são os inimigos? Qual o potencial do lugar? Então, o mapeamento mental também funciona assim. Você saber qual é a condição mental, onde estão os problemas mentais, né? Os espias representam o mapeamento. No capítulo 3, nós aprendemos sobre o batismo de arrependimento, né? Que é a travessia do Rio Jordão que foi aberto. O Rio Jordão foi o cenário de arrependimento, onde João Batista, né, batizou muitas pessoas para o arrependimento. Né? Não é o batismo com o Espírito Santo, que isso é outro batismo, mas o batismo de João Batista foi o batismo para arrependimento. Por isso que ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esse cenário do Rio Jordão ficou marcado na história como lugar de arrependimento. Então, quando o povo de Israel está atravessando o Rio Jordão, significa que estão passando pelas águas, certo? Você não passou pelas águas, então o batismo do arrependimento. Passaram em seco pelo meio do Jordão. O capítulo 4, na semana passada, nós aprendemos sobre as leis dos 2 altares, que tem a ver com o nosso culto, o altar que você constrói no meio do rio e o altar que você constrói fora do rio. O altar construído no meio do rio é o altar que só Deus vê. E depois que o rio ele volta para a sua posição, o altar fica no fundo, ninguém mais vê nada, só Deus vê. Então nós precisamos construir altares em lugares que só Deus vê. Esse altar é o mais poderoso. E temos que construir altares onde as pessoas veem também, né? Que é o nosso testemunho pessoal. Por isso que Josué tomou 12 pedras, um representante de cada tribo carregando uma pedra, e construíram altares fora do Jordão e dentro do Jordão. E hoje nós vamos estudar o capítulo 5, que trata de um dos temas mais importantes da vida humana. Ok? Vamos saber no decorrer. Vamos para o versículo 1. Diz assim, e sucedeu que, esse momento, logo após a travessia do Jordão, após esse milagre, né, que o Rio Jordão se abriu como o Mar Vermelho, e Israel passou em seco, né? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, os inimigos ficaram sabendo.
do milagre que aconteceu com o povo de Israel no Rio Jordão. Os inimigos que estão dentro de Canaã ouviram falar, chegou para eles a informação de que Deus fez um milagre com o povo de Israel ao atravessar o Rio Jordão. Ouvindo todos os reis dos amorreus, certo? Está falando sobre as lideranças dos amorreus, que habitavam, eles não estavam ali só de passagem, eles habitavam. Peraí, mas essa terra não é terra de promessa de Deus? Deus não deu essa terra para o povo de Israel? Ok? E esse povo está habitando lá dentro? Por que esse povo está habitando lá dentro? Porque eles consideram essa terra como deles. Então essa ideia de que essa terra foi dada por Deus, para eles, não tem sentido. Então não tem aqui um documento, uma escritura, ó, Deus foi no cartório, avisou lá os amorreus, avisou os heteus, os heveus, ó, a partir de hoje essa terra pertence ao povo de Israel. Não tem, isso só está na mente de Deus. E na mente do povo de Israel. Então, os inimigos que estão dentro da terra, eles não estão sabendo disso. Né? Para eles, eles são os donos, eles moram lá há muito tempo. Eles se consideram senhores da terra. Estão fazendo a comparação. Então, existem coisas em nós, na nossa mente, que se alojam e ficam lá e a gente se acostuma com isso. A gente vive com isso, a gente acha que é normal. Eu tenho 30 anos, né? E eu sou assim. Esse local virou uma habitação de amorreus, heteus, heveus, ferezeus, gigazeus, porque cada inimigo desse tem um significado também espiritual, né? São os gigantes da montanha, que dominam a nossa montanha, que é a nossa mente. Então, cada inimigo desse, ele tem uma característica específica. Existem povos ali que habitam na lama. Existem povos que são, a prática deles é aterrorizar as pessoas. Eles fomentam guerras. Outros povos que pintam os olhos, como os mongóis. Outros matam crianças, mulheres grávidas. Cada povo desse que está ali dentro tem uma característica. Outros são adoradores de ídolos. Outros comem carne humana. Tem todo tipo de povo aqui. Cada um representa uma disfunção que a gente tem na nossa vida. Conseguiram construir o que eu estou falando aí? Estão entendendo? Então, o texto diz que eles habitavam na terra deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, souberam disso. Então, o que eles souberam? Eles não souberam que o povo passou em seco, eles souberam que Deus fez um milagre. Essa é a notícia. A informação chegou para eles assim, ó, o povo atravessou o Rio Jordão em seco. A informação ela veio de uma forma diferente. Olha, Deus fez um milagre na vida do povo dele. Essa é a informação que eles souberam. Quando eles souberam disso, o texto está dizendo aqui, desfaleceu-se-lhes o coração. Algumas traduções está escrito, derreteu o coração deles. O que está acontecendo aqui então? Nesse processo, onde nós passamos lá atrás para o mapeamento, através dos espias, nós identificamos lá Raabe como um ponto de disfunção importantíssimo, morando numa fortaleza, ok? Nós descobrimos isso. Passamos pelo batismo do arrependimento, que é a parte mais fundamental do cristão, passar pelo batismo do arrependimento, onde as coisas acontecem. Depois de passar pelo batismo, nós construímos altares para Deus, tanto um lugar onde só Deus vê, e em lugares onde as pessoas vêm. Nós estamos melhorando, perceberam? Nós estamos crescendo. O que vai acontecer quando a gente começa a tomar essas decisões radicais, né, de identificação, de cura, de arrependimento? O que acontece? Os inimigos vão derreter. Vocês estão conectados com o que eu estou falando? Os inimigos que estão na nossa mente, as disfunções, elas vão começar a se dissolver. Por isso que o texto está dizendo, quando eles souberam,
que o Senhor tinha secado. Eles souberam do poder de Deus. Então não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o que Deus é. Certo? Tem a ver com aquilo que Deus... O que amedrontou eles foi o Deus do povo de Israel. Foi o Deus do povo de Israel. Falei, eles têm um Deus que não é brincadeira não, hein? Então, essa imagem desse Deus, como é que esses caras souberam que Deus tinha feito isso? Porque eles espalharam essa notícia. O povo de Israel começou a falar sobre isso. Porque esse episódio foi um episódio único deles ali diante do Jordão. Não era um episódio público, aquela coisa toda. Foi uma experiência espiritual deles. Então, quando eles atravessaram, já começaram a contar a história. Olha, Deus fez isso aqui, ó, Deus fez isso aqui. Ó. Olha o que Deus fez. Isso chegou nos ouvidos dos inimigos. Então, o povo começou a declarar os feitos de Deus. Entenderam isso? Eles começaram a fomentar os feitos de Deus. Começaram a falar dentro da terra, dentro de Canaã, nas terras onde estão os inimigos. Eles encheram essa terra de informações de que Deus é poderoso. Estamos no mesmo raciocínio? E quando o povo que ouviu descobriu que Deus é poderoso, isso era muito claro, eles não tinham dúvida disso, porque o povo de Israel falou isso de forma muito forte, eles começaram a derreter. A minha Bíblia está dizendo, desfaleceu-lhes o coração. Certo? Então o que tem a ver? É a nossa expressão de fé a respeito daquilo que Deus faz, que derrete os inimigos. Que faz com que as cadeias se quebrem na nossa mente. Nós estamos dizendo, Deus é poderoso, então toda a negatividade da nossa mente, ela vai cair por terra. Isso é tremendo, né? Ai, ai. Então, e continua o texto dizendo, não houve mais ânimo neles, eles não têm mais força. É esse o propósito? Enfraquecer as fortalezas da nossa mente? É esse o propósito? Enfraquecer as forças que nos dominam? O texto está dizendo, versículo 1, não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Eles estão com medo agora. Tudo bem aí no versículo 1? Então presta atenção no que eu vou te falar, né? O seu estado mental vai definir a sua vida, tá? Vai definir a sua vida. Pastor, como vai ser o meu futuro? O seu futuro vai depender de como você vai decidir pensar a respeito de Deus. Pode ter certeza. Se você acreditar realmente que Deus não vai fazer nada, Ele não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Agora, se você acreditar que Ele vai fazer tudo, Ele vai fazer tudo. Você que sabe. Fiquem à vontade. Para alimentar ou não a condição mental de vocês. Certo? Gente com boa condição mental, se Deus disser assim, ó, você vai morrer amanhã. Gente com boa condição mental, Ele diz, só se for agora. Igual Paulo fez. Quando os romanos disseram que ia decapitar Paulo, assim, de uma forma subjetiva, ele disse, onde é que eu coloco a minha cabeça? Manda, fala para mim. Só se for agora. O cara que diz que o morrer é lucro, viver é Cristo, morrer é lucro. Então, poxa, esse cara está dizendo o seguinte, cara, nem a morte. Quem nos separará do amor de Deus? Então, essa é a condição dos discípulos. Os discípulos não tinham medo de nada, cara. Chegou numa posição de crescimento deles que eles não tinham medo de mais nada. Foi gente que quer o céu. Tá certo? Tudo bem até agora? Então vamos seguir. Então, esse capítulo 5 trata das últimas instruções, porque eles estão ali, né, entrando em Canaã. E lembrem-se que no capítulo 6 nós temos as muralhas de Jericó. Que é uma fronteira que separa o povo de Israel de Canaã. Uma fronteira violenta, tá? São muralhas poderosas ali. São as fortalezas que impedem a gente de acessar os milagres de Deus, o poder de Deus. É a muralha de Jericó, ela está no capítulo 6. E nós estamos onde aqui? Capítulo 5. Então Deus está preparando a gente para viver o nosso momento mais tremendo. O capítulo 5 nos prepara
são as instruções mais poderosas de Deus para a gente quebrar todas as cadeias que nos separam das promessas de Deus. Viu a intensidade do capítulo ou não? Então nós temos aqui capítulo 5, um pouco antes das muralhas, que é uma fronteira, né, que separa o povo de Canaã da promessa. O povo de Deus, né, das promessas que estão em Canaã. Então, quanto mais próximo você está da sua maior conquista, do seu maior propósito, os desafios se tornam maiores. Captaram? Então, após a travessia do Jordão, que aponta para essa transição, né, sobrenatural, a gente vai ver grandes coisas aqui. Vamos para o versículo 2, então, já que está interessante. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué. Aí Deus vai falar com Josué. Josué, você está próximo aí de chegar diante das muralhas de Jericó. Tem inimigos lá dentro, de Canaã. Então, Josué, existem informações que são fundamentais para quem quer destruir fortalezas, para quem quer conquistar as promessas de Deus. Versículo 2: naquele tempo disse o Senhor a Josué, exatamente nesse contexto: faze facas de pedra, ou pederneira. É uma pedra bem dura, né? É a mesma pedra, aquela pedra igual um grafite que usa para poder dar faísca, né? Os homens usam para acender o fogo, né? Tem no isqueiro, aquilo ali é pederneira. Faze facas de pedra. Pastor, mas não tinha espada nessa época? Tinha, claro que tinha. Metal, tinha tudo. Mas Deus falou, você vai fazer facas de pedra. E torna a circuncidar. Ou seja, você vai fazer um processo de circuncisão desses homens. Segunda vez com os filhos de Israel. Não são as pessoas que foram circuncidadas que vão ser circuncidadas de novo. Não é isso que ele está dizendo. Não tem como você fazer duas circuncisões. O que é circuncisão? A circuncisão é aquele ato cirúrgico, né, que você faz. Por isso que é circuncisão, a cisão que faz ao redor. Circular, onde tira o anel do órgão genital masculino do menino. Hoje a gente chama de cirurgia de fimose, excesso de pele, certo? Aí retira, às vezes até para evitar infecções. Você tem às vezes o excesso de pele no órgão genital, a criança você tem que remover aquilo para evitar infecções. Esse é um dos propósitos, né? E outros problemas mais, né? Então você tem ali, a princípio, uma remoção de carne, do excesso de carne. Já deu para entender um pouco, né? Então, às vezes, nós estamos muito carnais. Aí Deus tem que fazer da gente um ato cirúrgico para remover a nossa carne. Excessivo. Esse é um sentido. Mas a circuncisão funcionava como um batismo hoje. A gente se batiza para fazer aliança. Então, todo menino, homem, ele tinha que passar por esse processo. Quem fazia? O pai. Tinha que ser o pai. Você imagina, né? Uma pedra afiada, puxava a pelinha para frente, tinha o quê? Eles faziam com toda criança. Toda criança em Israel tinha que fazer isso aí. Na verdade, eu nem sei como é que está isso hoje no meio dos judeus, né? Não posso dizer como é que está isso, se praticam, ou em alguns casos, não sei. Mas esse era o símbolo da aliança dos judeus com Deus. Então eles teriam que passar por isso. Todo homem tinha que passar por isso. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Aí, pastor, mas por que tinha que fazer esse negócio ao 8º dia? Naquela época não tinha ciência. Não tinha conhecimento científico assim, né? Tudo era muito arcaico. Mas o grande cientista falou para fazer no 8º dia, que é Deus. Só que eles mesmos, eu acho que eles faziam e nem sabiam por que tinha que ser no 8º dia, né? Por quê? Porque a criança, até o 8º dia de nascido, ela precisa de uma proteína que faz coagulação do sangue. Toda criança
Qualquer cirurgia feita hoje numa criança, com menos de 8 dias de nascido, você pode matar a criança porque ela não coagula sangue, ela pode ter uma hemorragia. Certo? É muito perigosa qualquer tipo de procedimento em criança com menos de 8 dias, porque ela precisa de uma proteína chamada protrombina, que ela faz a coagulação do sangue, certo? Então, assim, os médicos sabem disso, claramente, a ciência sabe disso, só que nessa época, Deus sabia, sabe, né? Aí Deus disse o seguinte, ó, deu 7 dias, tudo bem, o 8º dia pode circuncidar o menino. E faziam, né? Deus respeitando o aspecto biológico do ser humano, né? Interessante, mas não é Deus que está fazendo, pastor? Deus está fazendo, mas Deus respeita os princípios que Ele colocou na nossa vida. É isso que às vezes os crentes não entendem, né? Então Deus respeita os princípios que existem na nossa vida, os processos, né? Até na nossa mente, Ele sabe até onde a nossa mente vai, até onde o nosso corpo resiste. Por isso que Deus não dá nada além daquilo que nós possamos suportar. Ele respeita a nossa condição. Tem gente que não acredita que Deus respeita, né? Que acha que Ele é Deus e não precisa respeitar, mas Deus respeita. Então, as crianças eram circuncidadas por isso, os filhos homens, pelo pai. E aí, o que acontece? O povo começou a fazer muita coisa errada no deserto e começaram a morrer. Nasciam os meninos e os pais morriam depois, no outro dia e tal, por causa do pecado. Foram padecendo no deserto por causa do pecado. Cresciam os meninos tudo sem circuncisão. Aí o menino estava lá, dava 8 dias, cadê o pai do menino? Ah, o pai dele morreu ali, ó. Deu um negócio dele, ele morreu. E como é que faz agora? Aí o menino crescia sem ter sido circuncidado. E eles perceberam o seguinte, que a nação, os caras viraram todos homens, e a circuncisão começou a parar, porque à medida que eles não tinham, eles deixavam de lado, eles não tinham responsabilidade com a aliança com Deus, eles acharam que isso não era importante, tal, e morriam por causa do pecado, e não circuncidavam seus filhos. E aí os meninos cresceram tudo com excesso de pele. Entendeu? Só que esses meninos, eles não, porque o homem tem uma representação muito forte do contexto espiritual. A figura do homem, guardião, sacerdote, essa coisa toda. Desculpa as mulheres, tá? Mas a Bíblia enfatiza muito isso. O papel do pai é o papel de Deus. Por isso que a gente chama Deus de pai, não é assim? Deus é pai. Né? Por quê? Porque o homem representa a figura de Deus na vida da família. Entendeu? Qualquer mulher inteligente sabe disso. Se não for muito inteligente, ela esquece. Toda vez que ela esquece é porque ela não é muito inteligente. Ela gosta de mandar no marido, aquela coisa toda, não respeita ele, é isso aí. Falta de inteligência, né? E a casa fica sempre balançada, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Edifica o lar. Então, se a casa estiver assim com as pernas bambas, é porque a mulher não é muito inteligente. Fica a dica. Então, Deus falou, você vai fazer faca de pedras e você vai circuncidar essa turma toda aí que não foram circuncidadas. Talvez alguém perguntou, mas por que não foram circuncidados? Não foram circuncidados porque os pais não fizeram isso, os pais desobedeceram a Deus, porque os pais não tinham compromisso com Deus, porque os pais morreram por causa do pecado. Então esses meninos estão crescendo sem passar por um processo de circuncisão. Isso tem que ser feito agora, porque senão eles não entram em Canaã. Senão eles não alcançam as promessas de Deus. Senão eles não vão conseguir derrubar as muralhas de Jericó. Poxa, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Será que esse negócio de fazer aliança com Deus viabiliza o nosso potencial para poder acessar as promessas? Será que esse negócio de aliança com Deus é que nos capacita a conquistar o poder de Deus na nossa vida? Pensa sobre isso, então. Certo? Aliança, fé. E aí, a gente tem um problema aqui, né? Tem um problema aqui, porque essa era uma tradição que não estava sendo cumprida há muito tempo. E nós temos agora um monte de homem adulto, porque uma coisa é uma criança ser circuncidada. Processo de cicatrização de uma criança, ó, ligeiro. E homem? Como é que você faz a circuncisão num homem adulto? Esse negócio não vai ser brincadeira, não. Isso vai doer demais. Isso vai demorar para sarar. Não é verdade? É diferente. Você vê hoje, você sofre um acidente hoje, você fica 1 mês, 2 para curar. Criança sofre um acidente agora, no outro dia está pulando.
É claro. Então a coisa não vai ser fácil. Josué deve ter pego essas facas e disse assim, é uma multidão de gente, hein? Não é meia dúzia de homem, não. Entra todo mundo na fila. A galera já começou a ficar assim, meu Deus do céu. Esse negócio vai... Tem certeza, Josué? Tem certeza. Vocês querem entrar lá dentro de Canaã? Vocês querem vencer os inimigos de vocês? Vocês querem alcançar as promessas de Deus? Então todo mundo na fila. Aí o cara estava igual aqueles caras daquelas barreiras de time de futebol, né? O cara faz barreira. Como é que vai fazer? Coça a cabeça. Pensa nas promessas de Deus. Será que a gente vai? Aí está todo mundo. O Josué está aqui, amolando a pedra. Não, vai ser um mar de sangue, né? O que os homens fazem assim, hein? Entenderam isso? E circuncisão também não é um ato só do povo judeu. No Oriente isso é comum. Outras nações fazem isso também. O pai é a pessoa responsável por isso. Só que já que os pais não fizeram, o Josué vai fazer. Josué agora tem uma responsabilidade muito grande. Sabe qual é a responsabilidade desse líder? Josué é fazer para Israel aquilo que os pais não fizeram. Que responsabilidade do Josué fazer para essa nação aquilo que os pais se negaram a fazer por causa do pecado. Vocês se encaixaram aí na história, entenderam? Qual é a responsabilidade de um líder espiritual? Não é só um líder tribal, não. É um líder espiritual também. Dá para Israel aquilo que os pais não deram. Qual é a função de um pastor? Dá para a igreja aquilo que os pais de vocês não deram para vocês. Entenderam isso? Entendeu o que está acontecendo aqui? Então muitas vezes a gente fala assim, mas isso aí é difícil. Pois é. Olha para o seu pai, olha para a sua mãe. Quem teve coragem de falar as verdades para você, igual o seu pastor fala? Seu pai talvez não tinha. Não é só verdade. Não é só verdade, mas comunicar a espiritualidade. Você teve um pai que comunicou a espiritualidade para você? Assim, legal, meu ensinado. Nem todos, né? Nem todos. Negaram para vocês espiritualidade, ensinamentos bíblicos. Não negaram para vocês? Quem deveria ter ensinado vocês a Bíblia não é o pastor de Magno no domingo pela manhã, não. Tinha que ser o pai de vocês. Essa é a obrigação dos pais de vocês ter feito isso. E a maioria de vocês que estão aqui está passando por isso. Então, mesmo o retrato de Israel é o retrato da igreja hoje. Deus olha para um povo, como é que eu vou colocar esse povo dentro de Canaã? Como é que eu vou levar esse povo para o céu? Como é que eu vou salvar esse povo? Como é que eu vou salvar uma igreja se os pais que tinham a responsabilidade de mostrar, ensinar os princípios, e os pais não fizeram isso por causa do pecado, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levantar um líder. Viu o papel de Josué? O papel de Josué é maior do que o papel de Moisés. Claro que é. Ele vai circuncidar todo mundo aí, ó. Todo mundo. Então, quando, às vezes, algumas coisas que vocês falam assim, mas isso está sendo difícil para mim. Sabe o que é isso? É uma circuncisão que o pastor quer fazer com você e que o seu pai nunca fez, mas que é uma circuncisão necessária. É só você ter um pouquinho de inteligência. Por isso que o pastor é pastor. De vez em quando ele se mexe na vida da gente, fala as coisas com a gente, não sei o quê, mas você vai se envolver até no meu casamento, é lógico. Você vai se envolver no meu namoro? Também. Nas minhas finanças? Lógico. Claro. Claro que eu vou me envolver. Por que isso? Porque esse é o papel de uma liderança. Ele tem que dar para as pessoas o que os pais delas não deram, senão eles não entram em Canaã. Poxa, isso aí, gente, já ajudou a gente para entender a igreja bastante, né? Não ajudou? A gente entender a igreja? Então, às vezes a gente fica assim com resistência. O que é rebelião contra a liderança? Rebelião contra a liderança é a sabotagem da entrada em Canaã. É isso. A única pessoa que pode te dar um passaporte para você entrar em Canaã é quem está sobre você.
A única pessoa que pode te dar uma circuncisão para você entrar em Canaã é quem está sobre você. Por isso que a rebelião, toda pessoa fracassada, ela é rebelde. Por quê? Ela não consegue, ela sabota, ela fica. Ela não consegue nada na vida. E ela tem, toda pessoa que tem problema de conquistar coisas, de crescer, é gente com dificuldade de obediência. Entenderam isso? Quando você vê, você olha para a vida da pessoa, você vai ver, ela tem dificuldade na área de obediência. Na área de honra, de respeito a quem está na posição superior. Não tem nada a ver com uma pessoa, tem a ver com a posição de autoridade. Certo? Não tem nada a ver com a pessoa. É a posição de autoridade. Então a gente precisa entender o que Josué está fazendo aqui. Vamos para o versículo 3. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos prepúcios. Circuncidou todo mundo. Isso foi uma coisa assim, bem sangrenta, né? E dolorida. Dolorosa, né? Versículo 4 a 7. Aí vai explicar aqui, o versículo de 4 a 7 é o contexto. Ele vai explicar por quê, né? E foi esta a causa porque Josué o circuncidou. Vai explicar. Foi o que eu falei para vocês. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto. Aí, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todos do povo que saíram estavam circuncidados. Os que saíram estavam circuncidados, mas foram morrendo. Uma nova geração foi nascendo que não conhecia a circuncisão. Mas nenhum dos que nasceram no deserto, nós somos uma geração que nasceu no deserto, tá? A maioria de nós nascemos no deserto. Toda aquela geração que nasceu no deserto, pelo caminho, depois de ter saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a esse Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Está explicado, gente? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Que eu falei? Fala para mim aí. Se você entendeu o que é circuncisão, é um ato de aliança obrigatório até o 8º dia de nascimento do filho homem, o papel do homem como sacerdote. Tudo bem, né? Tá certo? Podemos seguir? Então vamos embora, vamos seguir. Versículo 8. E aconteceu que acabando de circuncidar a toda a nação, aí que está, né? A toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Eles não podiam ir para a guerra ainda. Eles não podiam avançar para as promessas de Deus ainda. Eles não podiam marchar em direção a Canaã ainda, porque eles estavam em processo de recuperação. Certo? O cara está lá. Não, vamos para a guerra. Josué falou, não, fica todo mundo quietinho aí. Vamos recuperar o pós-cirúrgico, certo? E é um lugar muito sensível. Então vamos todo mundo recuperado. Senão vocês vão, né? Vão ficar todo mundo aí. Aí eles tiveram que ficar no seu lugar, numa mesma posição, parados, até que sararam. Entendeu o que está dizendo aqui? Qual a lição que a gente tem aqui? Ninguém pode se mover até estar devidamente curado. Não pode. Não pode. Então, às vezes, você tem que ficar lá no banco 10 anos. Até que você esteja curado. Até que você esteja sarado. Esse é o processo de Deus. Vai, pastor, mas deixa eu ir, vai. Vai. Você vai sangrar no caminho, meu amigo. Deserto, areia, calor. Como é que os caras vão manejar uma espada? Como é que os caras vão entrar, vão conquistar? Não conquista.
Então, o que acontece com algumas pessoas? Algumas pessoas insistem em ir sem estar devidamente curadas. Né? Aí só tem uma... Se você tema, Deus deixa você ir. Você fala, não, eu vou fazer, eu vou construir isso, eu vou não sei o quê, eu vou montar isso, você não está curado. Como é que você vai fazer? Você vai ter ministério como? Como que você vai ser ministro se você não está curado? Como é que você vai montar alguma coisa para você? Como é que você vai constituir uma família? Você não está curado. Não, eu estou. Vai acontecer uma coisa ou outra. Se você for teimoso, Deus vai deixar você ir. Você vai morrer no caminho. Aí um monte de pessoas morrem. Os teimosos morrem. Os obedientes esperam. Se demorar, se o processo de cura demorar muito, né, porque tem gente também que não fica quieto, né? Fica parado, mas fica assim, se mexendo. Aí, já devia ter ido. Né? Aí o que acontece? Deus fala, então você vai ficar mais tempo. Isso é a misericórdia dele, deixa a gente mais tempo ali. Aí era para você ser curado com 1 mês, você fica 2, aí você tema 3, 4. Aí enquanto você tema, você não sossega, você fica ali. Aí você fala, poxa vida, eu estou com 50 anos de idade. Eu já estou pronto para pregar. Eu já estou pronto para ter uma igreja. Não, você é teimoso. Quietinho. Entenderam isso aqui? Assim, a gente tem um problema. É melhor Deus travar a gente numa posição do que deixar a gente ir. A gente parado, a gente pode ser curado. Agora, se a gente pega e sai querendo fazer tudo, o que a gente vê é isso, é um monte de gente fazendo um monte de coisa. Eu vou fazer. A pior coisa que existe é alguém querer fazer algo relevante sem ser curado. Isso é um problema sério. Mais cedo ou mais tarde, essa pessoa vai morrer. Porque ela vai sangrando devagar pelo caminho. Chega num ponto que ela fala assim, não estou aguentando mais nada. É perfeita a analogia ou não é? Ela vai falar assim, não consigo mais não. O sol está muito quente, a energia vai indo embora. A Santa Ceia vai saindo. Então, às vezes, é uma loucura esse negócio. As pessoas, tá tudo aqui, né? Gente que fica temando, né? Que chegou a minha hora. Não chegou não, calma. Tem gente que precisa de muito tempo para ser curado. Muito tempo, muito tempo. Mas o pessoal não me dá chance. Não é isso. Não são as pessoas que dão chance para a gente, é Deus. Não são as pessoas que fazem a gente ir, é Deus que faz. Não são as pessoas que fazem a gente parar, é Deus que faz. Isso que a igreja não entende. A igreja não entende essas coisas. Misericórdia. Cara, todas as vezes que Deus me parava, Deus me dava toco, eu sabia que era Ele. Todas as vezes. Ia para o deserto, uma escassez terrível, Deus não ouvia as minhas orações. Eu sabia que era Ele. Eu vou botar a culpa em quem? Não adianta. Vou botar a culpa em Deus. Porque fulano, porque... Não é Deus, cara. Faz igual Davi. É Deus. Quando Davi foi apedrejado lá no deserto, os poucos soldados que estavam com ele disseram assim, Davi, quer que a gente mate essa cambada toda aí? Ele falou, não, é Deus que está me apedrejando. Se o cara tem o coração, segundo o coração de Deus, é Deus. Tá certo? É Deus que não deixou você ir, porque operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Se Deus quiser levantar você, quem vai impedir? Quem vai impedir? Se Deus disser que é agora, quem vai impedir? Eu quero ver qual homem que vai impedir o crescimento de uma pessoa que foi liberada por Deus. Duvido, não impede nunca, não tem nada, nem inferno para. Mas enquanto você ficar pensando, é fulano que fez, botando na conta dos outros, fica aí, irmão. Fica aí. Talvez quando você completar os 90 anos, os dentes caindo, já está usando uma prótesezinha, né? Talvez você fala assim, não, eu entendi agora. Não dá tempo mais de fazer muita coisa, né? Não dá tempo mais. Está entendido isso aqui? Fica a lição? Então nós temos que aprender a entender que é Deus que controla as coisas. Os homens... Nenhum homem nunca teve poder sobre a minha vida. Nenhum. Nunca.
Poder sobre a minha vida, não. Agora Deus tem, né? Agora é difícil. Como diz o Mike Murdock, né? Ele falou, não temo nenhum homem, ele disse, eu sou irlandês. Irlandês não teme a homem. Ele falou, eu só temo o Espírito Santo. Ele falou, eu amo os homens porque o Espírito Santo manda amar. Porque senão eu matava, ele falou. E ele disse que a única pessoa que você tem que respeitar pelo resto da sua vida é o Espírito Santo. É pelo Espírito, né? É isso aí. Aí o cara fala assim, você tem coragem de fazer? Coragem tem. Qualquer um tem coragem aqui. É só. Não, você não precisa provar para ninguém que você tem coragem. Você tem coragem, mas a gente não faz porque a gente teme a Deus, né? Então nós temos a lição importante que nós não podemos nos mover até que estejamos realmente sarados. Isso vai ser bom para a gente. Versículo 9, disse mais o Senhor a Josué. Parece que essa conversa é longa, hein? Hoje retirarei de sobre vós o opróbrio do Egito. Que interessante. Esse povo está há 40 anos andando pelo deserto. E Deus está dizendo que é hoje que você vai tirar, porque o problema é, eles saíram do Egito, mas o Egito está com eles ainda. Que doideira, né? Eles saíram do Egito, o Egito continua dentro deles, então ele disse, hoje eu vou tirar. Mas agora nós temos o Egito ainda? Deus está dizendo, sim. Mas hoje eu vou tirar. Hoje eu vou tirar o Egito dentro de vocês. Vou tirar o opróbrio do Egito. Por isso, o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Deus está mostrando aqui que o Egito não saiu deles. Depois de tanto tempo, né? Mas vai sair a partir de uma aliança consistente com Deus. Ele falou, agora eu vou tirar. Porque eu vou dar para vocês. Vocês vão receber algo de Josué que vocês não receberam até agora. A partir desse momento que vocês receberem isso, a circuncisão, pelas mãos de Josué, o Egito sai da vida de vocês. Totalmente. E vocês vão estar prontos para entrar em Canaã. E o que Deus está fazendo com esse povo? Deus está dando para eles paternidade. Não é isso? Quando Deus faz com que um homem dê para as pessoas aquilo que os pais negaram, está dando paternidade. A circuncisão aqui é um ato de paternidade. O ato de dar para as pessoas aquilo que os pais deles não deram. Se vocês não receberem, vocês não entram. Se vocês não receberem isso, vocês continuarão com o opróbrio do Egito sobre vocês. Então, enquanto vocês forem órfãos, vocês não entram em Canaã. Enquanto vocês forem órfãos, o Egito não sai de vocês. Onde vocês forem, o Egito vai atrás de vocês. É claro isso? Vocês estarão totalmente libertos a partir desse ponto. Então a circuncisão funcionava como um princípio de santificação cirúrgica, fundamentada na externalização, né? Algo externo que estava acontecendo, de um mal que estava interno. Entendeu? Era uma coisa que estava escondida. O órgão genital masculino, escondido, mas era uma informação para todo Israel. Era uma coisa que estava ali, que só a pessoa tinha acesso. Ok? Esse excesso de carne ficava guardado. As outras pessoas não tinham acesso. Entenderam o que está dizendo aqui? E de repente eles têm que trazer para fora, para o Josué poder executar o ato cirúrgico. Né? Aí que está o problema, né? Aquilo que estava escondido, de repente tem que vir. Tem que ficar externo para que haja circuncisão. Esse é um ponto terrível, né? Você trazer para a luz aquilo que estava oculto. Entendeu isso? Eu espero que todos vocês estejam dentro do mesmo raciocínio aqui. Então, a circuncisão sempre requer uma exposição da intimidade, exposição das vergonhas. É igual aquela pessoa que fala assim, ó, eu quero ser curado, mas da minha vida ninguém tem que saber de nada. Eu quero ser curado, mas ó, eu quero que restaure meu casamento, mas eu não vou contar nada que está acontecendo lá dentro. Não, como é que faz? Não tem jeito, né? É igual você falar para o médico poder te tratar de você, se você não deixar, ele te examinava. Ele fazia um exame para ver o que tem por dentro.
Não, mas eu não quero não, vou fazer ultrassom, eu não quero não. Então fica difícil, né? Então se você não expor o que está por dentro, você não é curado. Pastor, mas isso aí é difícil. Claro que é difícil. Você acha que é fácil para um homem velho, esse aqui adulto, chegar lá, ô Josué, é fácil? Para um homem do Oriente? Que no Oriente tem homens, no Ocidente não tem muito, né? Mas no Oriente tem. Aí você acha que é fácil para um homem oriental falar assim, não, tudo bem, né? Fazer o quê, né? Estou fazendo nada, vamos lá, né? É igual matar boi, né? Entra na fila, passa. É desse jeito, são milhares de homens, gente, não é pouco homem. Não é? Milhares, porque tem mais de 2 milhões de pessoas aqui. Quantos homens você acha que tem aqui no meio? Misericórdia, né? Então, aquilo que é íntimo tem que ser exposto, tá bom? Podemos seguir? Vamos lá. Versículo 10 e 11. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas campinas de Jericó, e ao outro dia, depois da Páscoa, desse mesmo dia, comeram do fruto da terra pães ázimos e espigas tostadas. Puxa vida, é um momento tão complexo aqui, e Páscoa é festa. Festa de pães ázimos, festa da Páscoa é festa. Você acha que dá para fazer festa em alguns momentos críticos? Dá para comemorar Páscoa e festa de pães ázimos, porque essas duas festas eram feitas juntas, né? No momento desse, de circuncisão, exposição, um momento tão sangrento como esse, que a gente está em recuperação, e os inimigos estão lá do outro lado, a gente vai ter que enfrentar eles. Será que dá para... A gente tem clima para a festa? Tem que ter, porque essa festa é sagrada. É obrigatória, Páscoa é obrigatória, porque tem a ver com o sangue do cordeiro. Lembra lá atrás, né? Que aconteceu lá dentro do Egito, mataram o animal, o pai de família matou o animal e pegou o sangue e passou nas vergas, nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não matasse os filhos primogênitos dos hebreus. Lembra disso? Então esse foi o ponto de saída deles do Egito. E eles vão ter que comemorar essa festa agora também. Hoje não tem clima para festa, né? Mas essa aqui é uma festa sagrada, obrigatória. Essa festa da Páscoa é um princípio espiritual que tem que ser cumprido. Então, às vezes, a gente pensa que pode abrir mão de princípios por causa do momento que a gente está vivendo, do contexto que a gente está vivendo. Não pode. Não pode. Certo? Você não pode abrir mão de princípios obrigatórios, mandamentos de Deus, com desculpa de que você está vivendo um momento difícil. Hoje eu não vou na Santa Ceia. Hoje eu não vou no culto, não. Hoje eu não vou... Como assim? Princípios são princípios. São invioláveis. Minha vida está aqui, estou com problema, mas o que eu tenho que fazer para Deus, eu vou fazer. Tá certo? Você tem um compromisso? Você está lá. Você queria vender 52 carros num dia, vendeu 48. Profetizando, né? Um dia. Aí você fala assim, não, hoje eu não vou tocar. Porque hoje eu não bati minha meta. Como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. O desafio é cumprir os princípios, fazer o que tem que ser feito, independente do que a gente está vivendo. Entenderam isso? Por isso que eles comemoraram. Celebraram a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Não pode ser deixada de lado. Versículo 2. E aí é interessante esse ponto agora. Eles estão acessando, ok? Foram circuncidados. Há um nível de maturidade espiritual maior crescendo aqui na vida deles. Passaram por um processo. Passaram pelas águas. Passaram pela circuncisão. E agora eles estão amadurecendo e acessando. Amadurecendo e acessando. É assim que é a nossa vida. A gente vai crescendo, vai acessando. E aqui, versículo 12, nesse processo de amadurecimento, diz: e cessou o maná no dia seguinte. Parou de cair o pão do céu. Depois que comeram do fruto da terra, os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Por que comeram o fruto da terra? Porque plantaram. Tiveram um tempo onde o maná, Deus sustentava eles através do pão do céu.
Chegou num ponto da vida deles de maturidade e de experiência com Deus, que o maná parou de descer do céu e eles tiveram que comer pão a partir daquilo que eles plantaram. Entenderam? Quem dera se os crentes entendessem isso aqui. Você sabe o que acontece quando você cresce espiritualmente? As coisas não caem mais do céu. É a melhor coisa. Enquanto você está menininho, você acha que cai tudo do céu. Às vezes Deus até deixa cair do céu. Agora, quando você cresce espiritualmente, você só come se você planta. Aí tem um monte de gente que fala assim, não, mas eu estou esperando pacientemente no Senhor, para ver se cai do céu. Vai. Fiz uma campanha, pastor, semana passada, para Deus abrir uma porta de emprego. Você foi lá procurar? Não foi. Não, as pessoas acreditam que o cara vai chegar aqui na igreja e falar assim, irmão, eu quero te dar um emprego. Vou te dar uma faculdade. Vou te dar uma capacidade. É igual o cara que pensa assim, eu oro no monte e Deus vai me fazer o melhor vendedor da cidade. Isso se faz com inteligência, gente, com conhecimento. Tem que conhecer as coisas, tem que estudar. Não adianta você falar que você vai receber uma unção de vendedor. Eu queria receber uma unção de tocador de violão, meu sonho. Eu queria receber uma unção. Se não fizer aula, não vai rolar. Mas vocês concordam que existe um monte de gente dentro da igreja que fica nessas histórias? Bom, Deus tem uma promessa, Deus vai me dar uma empresa, né? Vocês falam, Deus vai me dar uma empresa. É mesmo? Quando é que vai vir essa empresa? Você não corre atrás, você nem trabalha. Você não trabalha, você não é nem bom empregado, você tem que ser bom empregado, rapaz. Você tem que fazer dever de casa. Tem gente que quer ser ministro e não é nem ovelha. Você não passou pelo processo de ser ovelha, como é que você quer ser ministro? Ué. Você tem que limpar as cacas das ovelhas no mato, igual o Davi fez, para depois você sentar no trono, meu amigo. Isso é princípio espiritual. Não, pastor, fulano cresceu. Você viu como é que cresceu? Eu vejo gente que cresceu, nunca fez o dever de casa aqui na nossa igreja, cresceu como? Vai cair, meu filho. Porque você tem que fazer o deverzinho de casa. Esses são os processos. Davi recebeu uma unção de rei e ficou lá no meio do pasto, cuidando de ovelha, muito tempo com uma unção de rei. Vocês não sabem disso? Ele foi ordenado como rei, ungido pequenininho, garotinho. Quando ele foi assumir o trono, já estava adulto. Ele matou o gigante Golias sem ter trono para ele. Ele só tinha unção. Aí você tem que ser, para você sentar num trono, você tem que matar gigantes, você tem que servir no palácio do rei Saul, você tem que ser perseguido pelos inimigos. E aí os inimigos vêm para o seu lado e você fala assim, eu não posso tocar nele, porque é ungido de Deus, não tem como. Essas doideiras. Ah, como é que faz, né? Davi passou por tudo isso aí, para depois sentar lá na frente. Agora, pô, você quer colher? Minha mãe falava assim, você quer colher onde você não plantou? Como assim? Você está em cima da montanha, agora eu estou fera. Você fez o quê? Você não foi nem crente na igreja, você nem ia nos cultos da igreja, você nunca teve comunhão com a sua igreja, agora você quer ensinar para os outros sobre comunhão? Você quer ser ministro? Você não fez dever de casa? Você está em outro reino. Você está em outro reino, você esqueceu. O reino de Deus tem princípio, você cresce devagar. Você não limpou o chão da igreja, você não capinou no sítio ainda. Ué, você não pegou o copo de água aqui para o pregador, você não deu o Pai do Senhor na entrada ali para o pessoal, você não veio na escola bíblica. Como assim? Você não tomou Santa Ceia. Como é que você quer ser ministro espiritual? Você não vai ser ministro espiritual. Nunca. Você vai ser aquele cara fantasioso que vai ficar uns 3 anos fazendo sucesso, daqui a pouco as pessoas vão dizer assim, cadê fulano? Sumiu, está no anonimato. Né? Sumiu. É como somem, né? Você vê que os artistas que aparecem somem. Cadê? Cadê os artistas de Colatina que tinha aqui? Não tinha um monte de igreja, artista em Colatina? Cadê as igrejas? Cadê os artistas? Não tinha um monte de artistas que nós vamos dominar a cidade, aqui nós vamos dominar, vamos jogar óleo na cidade. Não dominou o quê? Dominou o quê, gente? É melhor ser devagarzinho, né? Fazendo seu servicinho ali, ajustando a cadeirinha ali aqui, quietinho, seu cultinho ali, aprendendo devagarzinho. É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce.
Porque o que não falta aqui em Colatina é isso, é um monte de gente que aparece e depois some. Cadê os artistas, cantores que tinha aí na mídia, né, aquele monte de cara, aquela turma que vinha cantar nas igrejas, sumiu todo mundo? Você conta no dedo, 3 ou 4 que hoje está... Aí eles oferecem, olha, minha agenda está aberta, hein, vocês querem? Ninguém quer, a igreja não quer saber mais. Antigamente a igreja pagava 20, 30 mil para cantor vir, quem é que paga hoje isso? E como é que faz? Pô, né? Não tem mais estrela, né? Ah, Lagoinha, comprava CD, não sei o quê, todo mundo fanático, vamos pro show. Acabou isso, né, João? Acabou. Passou, né? É porque o reino de Deus não funciona do jeito que a gente pensa. A gente tem que ter estrada, a gente tem que ir lá, cuidar das ovelhas no pasto. Aí a gente vai devagarzinho, assim. Aí Deus fala assim, ó, vai lá levar marmita para os seus irmãos, estão na guerra, falou com Davi. O Davi chegou lá, falou, o que está acontecendo aí, gente? Ah, tem um gigante ali que está afrontando todo mundo. Ele falou, é mesmo, deixa eu ir lá. Quem é esse incircunciso aí que ousa afrontar o exército de Deus vivo? Aí os irmãos, ah, Davi, você está querendo se aparecer? Não, aí deixa eu ver o que está acontecendo aqui, né? Aí o rei pega e dá para ele e fala, você quer enfrentar mesmo? Eu vou. Então vai. Quanto é que eu vou ganhar com esse negócio? Não, seu pai vai ficar isento de impostos, você vai casar com a filha do rei. Eu falei, então fechou, é hoje. Vai lá, Davi. Aí o rei falou assim, não, Davi, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar minha roupa para você enfrentar, uma roupa de rei. Colocou a armadura no Davi, botou a espada na mão do Davi, aquela roupa de rei. O Davi deu um passo assim, falou, esse negócio não dá para mim não. Me dá meu bodoque aí que eu vou resolver esse negócio assim. Esse negócio de espada de rei não dá certo. Deixa eu usar o que eu tenho, que Deus me deu, que é melhor. É assim. É uma estrada, bicho. É uma estrada. É uma estrada. Nós estamos nela. Nós estamos nela. Mas nós estamos construindo algo sólido. Algo sólido. É devagar. É o que eu sempre peço a Deus. Eu quero crescer. Pode ser devagar. Pode ser um tijolinho por dia. Não tem problema. Mas eu não quero andar para trás, não. Não andar para trás, não. Graças a Deus, nunca dei um passo para trás. É devagarzinho. Aí passa 5 anos, dá um avançozinho. Passa 6 anos, dá outro avançozinho. 7, mas é melhor você ir para frente. Do que você ficar andando para trás, não dá, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? Então tem uma época na nossa vida que as coisas não vão cair mais do céu. A gente vai ter que plantar. É isso que está escrito no versículo 12. Se a gente quer comer, a gente planta. Acabou a mamata, né? Acabou, né? Ah, pastor, quando eu me converti, era tão... Assim, a gente chegava na igreja e sentia aquele negócio assim, né? Presença do Espírito Santo, tudo era bonito, né? Era lindo. Depois você fica velho de casa, se você não pagar o preço, você não sente mais nada. Não é pouco não, viu? Versículo 13. E sucedeu que estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Esse é um problema sério. Um anjo com a espada na mão é muito perigoso. Né? E agora eles vão entrar na guerra contra os inimigos. Aqui é o próprio Deus que está ali, num princípio de teofania, onde Deus se transforma em homem ou em anjo. Aí o Josué chega para ele e diz, chegou-se a Josué a ele e disse-lhe, aí o Josué vai falar para o anjo, és tu dos nossos ou dos inimigos? Você está do lado dos inimigos ou está do nosso lado? Está falando para Deus. Aí Deus disse, em forma de anjo, né? Não estou do lado de ninguém. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Deus não tem lado. Não adianta você achar que tem, ele está do lado dele. Não, mas o irmão ali está mexendo comigo. Deus, o senhor está do meu lado ou do lado dele? Não, Deus está do lado dele mesmo. Deus não está do lado de ninguém. Então, entendendo? Deus não tem partido. E a gente pensa assim, eu sou escolhidinho do Senhor e... Não, Deus não tem partido. Deus está do lado do que é certo. Quando ele pergunta, você está do lado dos inimigos ou está do nosso lado? Ele falou, eu estou do lado, eu sou do exército do Senhor. Eu estou do lado do céu, não estou do seu lado, não. Entendeu o que eu estou falando de lado? É questão de partido, é questão de escolhas, de saber quem é melhor do que o outro. Não, não tem essa.
Quando a gente entrar em conflito aqui, se entrar, que não vai, graças a Deus, eu acho que não, né? Deus vai ficar do lado de quem? Vai ficar do lado dele. Do lado do trono dele. Versículo 15, então disse o príncipe do exército, Senhor, a Josué, descalça os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então a gente vê, ele está falando a mesma coisa que ele falou para Moisés. Ele está dizendo o seguinte, ó, lugares santos você tem que tirar a sandália dos seus pés. Algumas coisas têm que ser tiradas, né? Também tem um significado de ser escravo, que descalço você é escravo, calçado você é o dono, o Senhor. Às vezes a gente tem que se colocar numa condição de escravo, no sentido espiritual, tá? De Deus, para a gente poder acessar os lugares sagrados. E o mais forte que eu vejo dentro desse princípio aqui, como ele está repetindo, Deus está repetindo a mesma coisa que ele falou para Josué, para Moisés, ele falou o mesmo princípio, retira a sandália dos seus pés, que o lugar que você está é terra santa. O princípio continuou. E o que morreu aqui? O Moisés. Moisés recebeu o mesmo princípio e morreu. Josué está vivo e recebe o mesmo princípio. É claro que Deus está ensinando para a gente aqui. Pessoas e lideranças morrem, mas os princípios continuam. Continuam. A gente passa, Deus continua. A gente sai essa geração, entra a próxima geração e a palavra dele permanece para sempre. Então, para fechar aqui, fazendo um resumo de tudo que a gente viu nesse capítulo 5, que é muito bom, vamos falar sobre lições sobre como conquistar e libertar a nossa mente. Bom, com base em tudo que ouvimos. Vamos ver as lições aqui que a gente tira dos textos. Primeiro, a realidade do poder de Deus é o princípio da libertação mental. Nós temos que acreditar que Deus é poderoso. Isso muda tudo. Tá? Para de acreditar no diabo e passa a acreditar mais em Deus. Para de falar do diabo e fala mais de Deus. Saiba mais de Deus do que do diabo. Não é verdade? Então, às vezes, a gente alimenta muito a fé nos problemas e não alimenta a fé em Deus. Crê em Deus e diminui os problemas. Quanto mais, tudo que você exalta, cresce. Tudo que você foca, cresce. Então, você quer que cresça o que na sua vida? Deus ou o problema? Então, faça como Davi. O que Davi fez quando ele estava diante do gigante Golias? Ele desmoralizou o gigante. Foi isso que ele fez? Ele falou assim, quem é esse circunciso? Na cara do gigante. Circunciso é o cara que não tem aliança. Ele está dizendo, você não tem aliança com Deus não, rapaz. Quem é esse incircunciso que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Esse é princípio de conquista, gente. Por favor. Eu queria que cada palavra que eu falasse para vocês, vocês gravassem isso na mente de vocês. Se você quer vencer uma batalha, número 1, desmoraliza o problema e exalta a Deus. Você tem que falar assim, esse gigante, isso aí vai. Davi falou assim, eu vou arrancar sua cabeça. Ele falou, eu vou pegar sua cabeça e vou jogar lá no pasto. Ele falou desse jeito. E os corvos vão comer a sua cabeça. E todos saberão em Israel que há um Deus aqui. Todos saberão que há um Deus em Israel. E exatamente como ele falou, aconteceu. Aí você que decide, ou você exalta Deus, ou você exalta o problema, ou exalta o diabo. Só saiba de uma coisa, o que você exaltar vai crescer. Pode ter certeza. Isso vai virar um inferno. Pode ser um probleminha assim, ó. Você começa a falar, não é meu problema, não sei o quê, que eu estou devendo 20 reais. Vai virar 1 milhão esse negócio aí. Vai virar 1 milhão. Como eu disse para vocês, você tem um oceano. Por que você vai se preocupar com um lago? Uma poça de água? É questão mental, gente. Nós estamos falando de mente, por favor. Olhe para o poder de Deus, olhe para quem Deus é e desmoralize os problemas. Fala, eu vou resolver isso. Deus vai dar jeito nesse negócio, aí vai passar. Essa doença não vai ficar aqui não. Isso não vai acontecer não. Não, Deus é muito maior do que isso. Exalta Deus. Segundo, o líder é chamado para dar para você aquilo que seus pais lhe negaram. Fica claro isso, né? Foi Josué fez a circuncisão porque os pais não fizeram. Então, todo líder, ele entra na sua vida para dar para você o que seus pais não te deram.
Sacaram isso? Como eu disse para vocês, todos nós temos esse problema aqui, a maioria. Nem todos aqui são filhos de crentes. Filhos de crentes, nem todos receberam instrução espiritual. Então nós temos um problema de paternidade. Tem gente aqui filho de pai separado. Não é isso? Que tem gente que pai nem conheceu o pai. Tem gente. Então nós temos um problema de paternidade aqui. Essa é a nossa dificuldade de entrar na terra prometida. Essa é a nossa dificuldade de acessar as grandezas de Deus. Porque a gente não tem referência. E quando Deus quer dar referência, a gente resiste. Fala, não aceito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, isso aqui? Por favor, entendam isso. Esse é o propósito de Deus. O Egito só sai da gente quando a gente realmente se aliança com Deus. Quando nós temos uma aliança. Aliança é assim, né? A gente faz, não tem como desfazer. Aliança é assim. Você fez a circuncisão ali, não tem como botar a pele de volta, não. Aliança é assim, ó, eu estou aqui e estamos igual casado, né? Você está ali, a pessoa ficou feia, vou ter que continuar casado. Aí você fala, nossa, perdeu o dinheiro, tem que continuar casado. Por quê? Porque você tem uma aliança, então não tem jeito, essas coisas. Tem coisas que não tem jeito. Não adianta você querer falar que eu vou fazer. Não vai fazer. Se você não for capaz de fazer aliança, você não consegue chegar em lugar nenhum. Se você está numa empresa, eu estou aqui para te fazer ganhar dinheiro. Certo? Estou aqui para somar nessa empresa e vou fazer isso. Qual é a missão de um empregado? Qual é a missão de um empregado? Fazer o patrão ganhar dinheiro. A grosso modo. Tá? Ah, pastor, mas não, eu estou lá... Não, você não está lá para outra, você está lá para fazer ele ganhar dinheiro. Então faça o seu patrão ganhar dinheiro. Você está achando que quer lá você para quê? Vai assinar sua carteira. É isso aí. A sua missão é essa lá dentro. Para defender os interesses dele, para proteger as coisas dele, para ver onde ele não vê e para colocar dinheiro no bolso dele. Tá certo? E você tem aliança. Você fala assim, poxa, esse mês eu ganhei 2 mil, 1.500, meu patrão ganhou 20 milhões. É assim que funcionam as coisas. Quando você quiser ser diferente, você vira patrão. E carrega todos os estresses dos patrões. Então, gente que vem falar comigo de patrão, eu falei, pelo amor de Deus, não vem falar não. Vocês não sabem o que significa ser patrão hoje, porque Deus levanta esses caras para colocar comida na nossa mesa. Tá? São os postos que Deus cava para a gente poder comer. Graças a Deus que tem gente que tem coragem de encarar o estresse de empresa, de ser dono de empresa, porque não é fácil. Isso é uma loucura esse negócio. Ser empregado é ruim, né, João? Mas tomar conta das coisas, né, Bárbara? Pelo amor de Deus, rapaz. O nível de estresse que uma pessoa tem numa empresa, não tem que se assumir, rapaz. Bom é você ter um emprego público lá, que você trabalha onde você quer, né? Na época dessa você já está na praia. Ninguém pode te mandar embora. Isso é bom. Agora, ser patrão num país desse, onde os patrões, os donos de empresas são perseguidos, não tem incentivo nenhum para crescimento. Então, graças a Deus pelos patrões. Pode ser pode ser o que quiser ser. Para que continue gerando emprego. Ok? Estou terminando, calma lá. Nenhum movimento é seguro até que você esteja totalmente sarado. Então é melhor ficar quieto. Pastor, mas como é que eu sei que eu estou ainda precisando curar? É só você saber, tudo que você faz dói, então fica quieto aí. É assim, você vai conversar com a irmã, me magoou. Você vai falar, me magoou. Tudo você dói, então você está doente, fica quieto. Gente que fica sentindo dor toda hora, hoje eu não estou bem, não sei o quê, porque não sei, falaram de mim, não sei o quê, o pastor não olhou para mim, essa pregação foi contra mim. Está doente, então fica quieto aí que é melhor, tá? Para de reclamar. Fica quietinho e deixa Deus botar azeite nas suas feridas, que é melhor. Ok. O Egito só sai da gente quando a gente tem aliança, já falei. Os momentos difíceis não podem fazer com que deixemos de fazer as coisas que são essenciais para Deus, como a Páscoa, tá? É a festa dos pães ázimos. Então, aquilo que pertence a Deus tem que ser feito. Se você negociar o seu culto, você não tem futuro. Tá bom? Não tem futuro.
Ah, mas estou em guerra. A melhor coisa é fazer culto quando você está em guerra. Uma culto. Quando você não vende nada, quando o patrão brigou com você, você vai para o culto. Essa é a única garantia que você tem, que você vai atravessar, que você vai chegar em outro lugar. Você entregou o culto, você... Quem entrega culto? Olha os homens da Bíblia. Daniel entregou? Quando ele soube que tinha um documento assinado contra ele para ser lançado numa cova, o que ele fez? Foi lá para dentro do quarto dele e fez o culto para Deus. Ou não? Paulo e Silas negociaram o culto quando estavam presos, apanharam, presos os pés e as mãos. E Paulo e Silas negociaram ou fizeram o culto? O que vocês acham? Dentro da prisão? Vamos cantar louvores. Paulo deu uma cutucada no Silas e falou assim, rapaz, vamos cantar, não vai ter jeito não. É a única certeza que a gente vai sair daqui se a gente manter o culto. Aí, fizeram o culto ou não fizeram? Então é só você olhar para a Bíblia. Negociou culto, meu amigo, você não tem futuro. Aliás, eu não acredito em gente que negocia culto. Toda pessoa que começa a dar desculpa, não, que eu não, porque eu não. Você não vai chegar a muito lugar, porque o culto são os altares que a gente constrói. Cada passo que você dá, você constrói um altar. Abraão fazia assim, dava um passo para uma região, construía um altar para Deus. Noé saiu da arca, construiu um altar para Deus. Uma loucura isso. É o poder do culto. Então vamos seguir. Tá? Pastor, mas o culto aqui não, faz onde você quiser, vai lá para a igreja Assembleia, Batista, vai onde você quiser. Pra você não achar que é eu que estou cobrando a sua presença. Vai para onde você quiser, vai para a sua igrejinha, uma igrejinha lá do lado da sua casa, que é mais pertinho, mas vai lá adorar a Deus e dá para Ele o que Ele é digno de receber. Ok? A partir dos momentos que nos tornamos espiritualmente maduros, se prepara porque as coisas vão deixar de cair do céu. O maná para e a gente começa a colher da terra. Ok? Então a gente precisa plantar. Se a gente quer amizade, a gente tem que plantar. Se a gente quer dinheiro, a gente tem que plantar. Se a gente quer paz, a gente tem que plantar. Se a gente quer crescimento, a gente tem que plantar. Se a gente quer espiritualidade, a gente tem que plantar. Não fica parado não, que não vai acontecer nada na sua vida. Você vai ter que correr atrás. E sétimo, Deus não tem lado. Deus está do lado da verdade. Não está do lado do João, do Manuel. Deus está do lado da verdade. E por último, os líderes podem até morrer, mas os princípios de Deus jamais morrerão. Eles continuam. Se você achar que não está bom, Deus pega e espera você morrer para levantar outro e continuar fazendo. É uma realidade dura, né? Não. Quando Saul resolveu aprontar e quis lá quebrar princípio, Deus já estava cevando o Davi lá no pasto. Né? É isso aí. Tudo bem? Por hoje, oremos. Pai, obrigado por esse tempo precioso na sua casa. Nos leve em paz para os nossos lares guardados e abençoados pelo teu poder. Que tenhamos o culto abençoadíssimo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.